Pai, nessa noite, após esse dia de trabalho, Senhor, de tantas atividades, nós invocamos a Tua santa presença no meio de nós. Tua palavra nos promete que onde tem dois ou três, reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Não importa, Senhor, se a nossa reunião é virtual, se estamos cada um em um país, em uma nação, estamos reunidos no nome mais poderoso que existe, no nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E nesse nome nós iniciamos esta noite, declarando, Senhor, a tua soberania, o teu governo sobre esta reunião, sobre este estudo. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, uma porção de mestre nessa noite. Usa minha vida poderosamente para ministrar a tua palavra com fidelidade, com inteireza, Senhor. Em nome de Jesus, usa minha vida para transmitir a tua verdade. Que cada ouvido que me ouve nessa noite, Senhor, possa receber a revelação até mesmo daquilo que eu não falei, mas através do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Abre agora o nosso entendimento, Senhor, para recebermos de Ti chaves poderosas, revelações poderosas do Teu Espírito. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor habita depois das estrelas, nos altos céus, e é neste lugar que nós queremos estar agora, Senhor. Toda a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito totalmente conectados a Ti, alinhados ao Teu coração, Pai, à Tua mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos formar agora, Senhor, uma igreja tão poderosa, Pai, um estudo tão poderoso, Senhor, que até o mundo espiritual que vai nos ouvir possa ser impactados, Pai, pela Tua palavra, pela Tua soberana verdade, Pai. Em nome de Jesus. Começa agora, Espírito Santo de Deus, trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Eu declaro, Senhor, com toda humildade, que nada posso fazer sem Ti. Nenhum estudo que eu tenha preparado, nada que eu tenha estudado se compara àquilo que o Senhor pode revelar para nós essa noite, Pai. Por isso eu te clamo, toma o controle, Senhor. Toma o controle, Espírito Santo de Deus. O Senhor conhece as profundezas do Pai, as riquezas insondáveis do seu Espírito. E só o Senhor, Pai, pode nos revelar as joias preciosas da Tua palavra, Senhor. Só o Senhor. Eis-me aqui, como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Usa minha vida. Usa minha vida essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, estamos na série Desvendando o Novo Testamento e eu quero te dar boas-vindas no nome de Jesus Cristo para estudo glorioso de Mateus 11. Confesso para você que eu não consegui chegar ao fim. Fui até o meio, mais ou menos, de Mateus, mas devido à profundidade desse estudo, chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que parar novamente e depois fazer a parte 2 desse capítulo. Amém? Então, se você tem a sua Bíblia, abra Mateus capítulo 11 e nós vamos começar no verso 1 e vamos ler até o verso 6. Amém? A palavra diz: E aconteceu que, ao concluir Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Ora, quando João, no cárcere,
ouviu falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos uma pergunta: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu quero começar este estudo nessa noite, revendo com você o verso 3 de Mateus 11. A palavra diz: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Eu quero te falar um pouco sobre a dúvida de João Batista. João Batista, ele foi profetizado lá em Isaías e em Malaquias como um precursor do Messias, aquele que viria para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E João Batista, o único profeta explicitamente descrito na Bíblia como alguém que já nasceu cheio do Espírito Santo. Ele foi reconhecido por Jesus como o maior profeta que já existiu. Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Veja, ele batizou o meu Senhor e o teu Senhor. Ele viu o céu se abrir, ele viu o Espírito Santo de Deus descer em forma de pomba sobre Jesus. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho amado, e ele reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus. Agora veja, mesmo sendo João um grande profeta, ele passou por algo chamado crise de fé. E em um momento de grande dificuldade, preso e em grande sofrimento, uma dúvida enorme surgiu ali na mente e no coração do profeta. Jesus, ele realmente era o Messias esperado? Será que era? João, ele estava se corroendo provavelmente com essa dúvida, tanto que ele envia discípulos para questionar Jesus. Então eu quero te dizer que até os grandes homens de Deus, eles enfrentam crises de fé. Amém? Assim como João enfrentou, Moisés também se sentiu incapaz diante da missão que Deus estava concedendo a ele. E ele questionou o Senhor. Ele disse: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Ele questionando por causa de insegurança, de sentimento de incapacidade, ele duvidou daquilo que Deus estava falando para ele, que Deus seria com ele, que ele poderia sim fazer todos aqueles movimentos, aqueles milagres, sinais que Deus estaria usando ele para fazer. Elias, ele também sentiu um desânimo tão forte que ele chegou a desejar a morte. Chegou o momento que ele disse: já basta, Senhor, já basta, agora tira a minha vida. Ele disse: pois eu não sou melhor do que os meus pais. Olha que forte esse clamor do coração de Elias, desejando morrer. Davi, ele teve um momento que ele questionou a justiça de Deus, um momento de angústia. Ele disse lá em Salmos 13: Até quando, Senhor, até quando te esquecerás de mim? Será isso para sempre? Ele pergunta: até quando esconderás de mim o teu rosto? O próprio Davi. E Jó duvidou do propósito daquele sofrimento que ele estava vivendo. Ele disse ao Senhor: por que não morri ao nascer? Por que não pereci ao sair do ventre? Jeremias, ele lamentou o seu chamado. Ele disse: persuadiste-me
ó Senhor, e persuadido fiquei. Tornei-me objeto de escárnio todos os dias. E o que falar do Tomé? Esse chega até me dar uma dor no coração, porque ele exigiu provas da ressurreição para que ele pudesse crer. Ele disse: se eu não vir nas suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, ele não falou que bastava ver, ele tinha que colocar o dedo. De maneira nenhuma eu crerei. Tomé, um discípulo que caminhou com Jesus, que viu todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas. E Pedro, que sentiu medo do sofrimento que poderia vir se ele se declarasse discípulo de Jesus, e ele então nega o Senhor, dizendo: ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem, diz a palavra. Paulo também teve momentos de angústia por causa de um espinho na carne, e ele disse lá em 2 Coríntios 12, ele disse: por 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, e não atendeu o pedido de Paulo. Então você vê que grandes homens de Deus tiveram sim, assim como eu e você, crises de fé. Agora eu quero te dizer que ter uma crise de fé, meu querido e minha querida, não significa fraqueza espiritual. A Bíblia nos mostra que até os maiores servos do nosso Deus, eles enfrentaram momentos extremamente difíceis, de dúvida, de medo e de questionamento. Então, a crise de fé, ela não anula o chamado, ela não diminui o amor de Deus por nós de forma alguma, e muitas vezes é um meio até pelo qual Deus, ele nos leva a um nível mais profundo de intimidade com ele. Porque quando começamos a ter dúvidas, é aquele momento que você pensa: se eu não orar mais, se eu não buscar mais, eu vou conviver com essa dúvida, isso está me fazendo mal, né? Eu entendo até muitas vezes que a dúvida realmente faz com que você cresça na sua fé, porque se você for daquele que tem dúvida e persevera, você vai ter um crescimento na sua fé. Você vai. Não estou aqui dizendo que você deve ter dúvida para isso, amém? Mas caso você tenha e você estiver atento para isso e perseverar, você vai ver que o Espírito Santo vem te revelando novas coisas, te dando entendimento maior da sua vontade, da sua palavra. Amém? Elias pediu para morrer. João Batista duvidou. Pedro negou Jesus. Paulo passou por momentos de tribulação, mas nenhum deles, meu querido e minha querida, desistiram. Amém? João, ele continuou no cárcere da forma que ele pôde, pregando o evangelho das boas novas, tanto é que ele foi morto por causa disso. Ele não recuou. Amém? Elias avançou. Pedro se tornou quem ele se tornou, não é? Um grande apóstolo do Senhor Jesus. E Paulo, o que dizer de Paulo, né? Então, assim, 2 Coríntios diz: em tudo nós somos atribulados. Amém? Porém, não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você vê o cuidado de Deus. Porque veja, uma pessoa que está atribulada, uma pessoa que está angustiada, desanimada, perseguida, se sentindo desamparada, abatida, essa pessoa sente ou não ou dúvida em relação a muita coisa, até mesmo em relação ao seu chamado. Claro que vai sentir, meu querido, minha querida. Claro, porque somos humanos. Mas Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém? E eu quero te dizer que Jesus não rejeitou Tomé. Você percebeu isso? Ele não rejeitou Tomé por duvidar, mas ele o conduziu à verdade, com graça e paciência. Deus também não abandonou Elias em seu desânimo. Não, pelo contrário. Ele o alimentou e renovou as forças de Elias e ainda deu uma nova missão para ele. Deus também não descartou Pedro.
por ter negado Jesus. Não. Ele restaurou o chamado de Pedro. Amém? Ele restaurou e fez com que Pedro se tornasse, como eu já disse, um dos maiores apóstolos, o pilar da igreja. Ou seja, Deus, ele não rejeita aquelas pessoas que passam por crises de fé. Não. Ele nos encontra em nossa fraqueza. Ele nos sustenta e ele nos levanta para um novo tempo. A única coisa que ele pede de mim e de você é que nós perseveremos em buscar ao Senhor. Amém? Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, se você já passou, ou neste momento que você me ouve, você está passando por uma crise de fé, eu quero que você lembre, em nome de Jesus, que isso não significa que você não ama a Deus ou que ele te abandonou. Os maiores homens da Bíblia passaram por momentos assim e foram renovados pelo Senhor. Deus usa crises para nos fortalecer, amém? Nos ensinar e nos levar a um novo nível espiritual. Deus, eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que Ele entende a sua luta. Ele te sustenta, Ele te conduz de volta à firmeza da fé. Nós só precisamos levantar os braços e dizer: Pai, me socorre. Eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua sustentação, eu preciso de uma fé renovada. Amém? Permita que a sua crise de fé, ela se transforme em um trampolim. Amém? Para um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. E Jesus também não repreendeu João Batista, né? Não podemos esquecer disso. Ele respondeu com amor e compreensão. Amém? E eu acho interessante que Jesus, quando ele responde, João pergunta se é ele o Messias, ele não respondeu assim. Ele não respondeu nem sim nem não, né? Ele não respondeu sim, eu sou o Messias. Não. Ele apontou para as evidências. Olha que forte isso. Ele apontou para as evidências do cumprimento das profecias messiânicas. Essa foi a forma dele dizer quem ele era. E ele afirmou: feliz é aquele que não se escandaliza de mim. O Messias, ele não veio, meu querido e minha querida, na forma que muitos esperavam. Não, ele seria, e por isso ele seria uma pedra de tropeço para muitos, não é? Isaías 8,14 diz: Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores da terra. Jesus, ele sabia que muitos rejeitariam o seu ministério. Sabia, porque ele não correspondia às expectativas das pessoas, né? As expectativas messiânicas da época. Ele não respondia. E tem mais algo que eu quero te dizer. Jesus, além dele não repreender João, porque ele poderia ter feito, né? Vamos ser honestos. João viu tudo, né? Viu o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo em formato de pomba e tudo. E Jesus poderia ter dito para ele: João, você dizendo isso, mas não. Jesus, ele responde com as evidências messiânicas e ele também elogia o João. Olha que coisa mais linda. E agora sim nós vamos continuar a partir do verso 7. Depois que os discípulos de João partiram, Jesus disse a quem? Ao povo. Ele disse ao povo: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ele pergunta. Aí ele responde: Os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Muito mais. Olha que testemunho que o nosso Senhor vem dando a respeito de João após João ter duvidado de quem ele era. E este é aquele de quem está escrito, disse Jesus.
Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. E ele mais uma vez elogia João, dizendo: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que ele. E Jesus não repreendeu João, não menosprezou João, pelo contrário, ele o exaltou como o maior dos profetas. Isso mostra que Deus compreende sim as lutas humanas, inclusive as dúvidas que surgem no tempo de sofrimento. Amém? Ninguém vai duvidar quando tudo está indo muito bem, mas basta às vezes chegar uma dificuldade e aí sim as dúvidas começam a surgir no coração. E por que, eu te pergunto, João duvidou? Por quê? João sabia que Jesus era o Messias e começa a duvidar. Eu acredito que por algumas razões possíveis. Primeiro, porque ele estava preso, desanimado, não é? João foi fiel, mas agora ele estava numa cela aguardando ali o momento da sua execução, ou seja, um momento extremamente angustiante, difícil, um momento que ele poderia morrer, né, a qualquer hora ali. Então eu creio que essa foi uma das razões. Mas eu creio também que existe uma razão muito mais forte que essa. João, ele esperava um Messias que julgasse os ímpios muito rápido, mas rapidamente. Por quê? Porque João ele pregou um juízo iminente. Isso foi o que ele fez durante todo o seu tempo de ministração. Ele pregava um juízo iminente. E aí o que acontece? Por causa de toda essa pregação, ele vai preso, você já conhece a história, e ele ouve falar no cárcere, amém? Que Jesus estava curando e Jesus estava pregando sobre graça. Eu acredito que João, por ter feito essa pergunta, estava passando ali por um momento de uma certa frustração. Ele pensava, ele é o Messias, mas por que ele não julga? Porque ele está pregando graça, curando, restaurando, não é? Então eu acredito que essa foi a razão de João ter duvidado. E essas elucidações, elas são uma lição para nós hoje também. Por quê? Porque veja, João, ele esperava talvez uma resposta direta e uma ação política de Jesus contra Herodes, contra aquilo que estava acontecendo na época. Mas Jesus, ele respondeu, ele veio com a missão de mostrar as evidências do reino. Ou seja, a resposta de Deus muitas vezes não é aquilo que nós esperamos. Por isso, eu entendo que João fez esse questionamento. Ele esperava algo que ele não estava vendo acontecer. É muito claro isso para mim, eu não sei se é para você, mas você percebe uma frustração nessa pergunta. Quando ele pergunta, és o Messias que há de vir ou não? Não é? Então, assim, porque Jesus não estava agindo da forma que João pensava, João ficou em dúvida. Então, eu quero te dizer que a resposta de Deus, nós temos que estar preparados para isso, que a resposta de Deus pode não ser aquilo que nós esperamos. E algo muito mais sério ainda, não devemos definir o nosso Senhor Jesus pelos nossos sentimentos, pela nossa forma de pensar e pelas circunstâncias que nos cercam. Não devemos, porque mesmo quando Jesus duvidou, quando João duvidou de Jesus, Jesus ainda era o Messias. Ele era, ele é e ele sempre será, não é? O Rei dos Reis, aquele que veio sim para Israel. E o que acontece? A nossa fé, ela precisa estar ancorada. Grava essa palavra. A nossa fé, ela precisa estar ancorada na verdade, não no que sentimos no momento em que estamos passando por provações, não naquilo que nós pensamos que Deus vai fazer. Não. Isaías 14, no verso 27, diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida,
Quem, pois, fará voltar atrás? E no verso 24, o Senhor diz: Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Você entende? Não se trata das nossas circunstâncias ou daquilo que nós pensamos que ele vai fazer. A palavra diz: Eu sei os planos e os propósitos que eu tenho para você, para o teu futuro. São planos de bem, são planos de paz. Como ele está dizendo, se eu determino isso, quem vai invalidar? Quem vai invalidar um plano de Deus na sua vida? Agora, se eu e você tivermos dúvida em relação a isso e resolvermos permanecer nessa dúvida, resolvermos ficar com aquilo que a circunstância está nos mostrando, aí a coisa fica complicada para o nosso lado. Amém? Precisamos estar atentos com isso. Por quê? O Senhor não muda. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Agora, nós não podemos nos permanecer na posição da dúvida. Não. Precisamos avançar, buscar um crescimento da nossa fé. Amém? Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Então não se trata da minha e da sua circunstância, meu querido e minha querida. Se estamos firmados em Deus, Ele já determinou a nossa vitória. Não importa o que nós vamos ter que passar, Ele já determinou. Já determinou. Agora, se até um homem, como João Batista, que nasceu cheio do Espírito, teve momentos de incerteza, o mesmo pode acontecer conosco. E nós precisamos lembrar que Deus, Ele não nos abandona quando nós passamos por momentos difíceis. Não. Ao contrário, Ele nos convida, como Ele está nos convidando essa noite, para olhar para as evidências da sua fidelidade. Jesus falou das evidências messiânicas. E hoje Jesus nos convida para olhar para as evidências da sua fidelidade na nossa vida. Até aqui nos sustentou o Senhor. E isso faz com que nós permaneçamos firmes na fé. Se eu e você olharmos tudo que nós já vivemos, tudo que nós já passamos, quantos livramentos que o Senhor nos deu que nem mesmo sabemos. Isso fará com que a nossa fé se fortaleça sim. Fará com que nós ergamos as mãos para os céus para agradecer, porque até aqui Ele nos sustentou. Ou seja, nós devemos confiar no nosso Pai, mesmo sem entender tudo. Aliás, jamais vamos entender tudo. Não enquanto estivermos nesse corpo terrestre. Não vamos. Não adianta querer tentar entender tudo, meu querido e minha querida. Não adianta, é perda de tempo. O que nós precisamos é perseverar na fé. Amém? Perseverar na fé. Mateus 11, no verso 12, veja o que a palavra diz. Desde os dias de João Batista até quando? Até agora. O reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Olha só, eu quero te falar, porque Jesus ele está dizendo assim, ó, desde os dias de João Batista até agora. Ele fala de duas eras. Amém? Ele fala da era de João Batista e ele fala da era da chegada do reino dos céus. E para entender esse versículo, nós precisamos lembrar que João Batista, ele marcou o fim da era da lei e dos profetas. E nesse período houve a transição para a era do reino de Deus. Mateus 11:13, continuando, diz: Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que Jesus está dizendo, a partir de agora começa-se a era do reino de Deus. João, ele foi o último profeta antes da manifestação do reino de Deus através do Senhor Jesus. Ele preparou o caminho para Cristo e anunciou o arrependimento como a única porta para a entrada do reino. A única porta. A pregação de João Batista, ela atraiu multidões. Você vê isso na palavra. Ele ensinava sobre o arrependimento. Só que não somente atraiu pessoas
que se tornaram discípulos, também atraiu oposição e perseguição. Então, quando Jesus diz que o reino dos céus ele tem sido tomado à força desde João Batista até agora, o que significa isso? Essa frase, o reino dos céus é tomado à força, ela pode, de acordo com o meu ponto de vista, ser interpretada pelo menos de duas formas principais. Com certeza há outras, mas nós vamos abordar duas hoje. Amém? Primeira é, o reino de Deus, ele sofre oposição. Foi assim na época de João, foi assim quando Jesus ministrou e continua sendo assim até hoje. Oposição em que sentido? No sentido da perseguição. Jesus está dizendo que desde João Batista o reino de Deus tem sido resistido e não só resistido, mas também atacado. Os fariseus e os líderes religiosos, eles se opuseram fortemente ao reino de Deus, tanto que eles acabaram matando João Batista, e o nosso Senhor Jesus também foi crucificado pelos líderes, pelo povo, amém? Que não aceitou a vinda do Messias, não aceitou o evangelho do reino de Deus, não se arrependeu, e também, é claro, para que se cumprisse as Escrituras. Então, essa interpretação enfatiza que o reino de Deus, ele sofre oposição violenta, mas ele não pode ser de forma alguma impedido, para a honra e glória do Senhor. E a segunda interpretação que nós vemos nessa passagem é um chamado à determinação e intensidade espiritual. Determinação e intensidade espiritual. A palavra diz: os que querem o reino precisam se esforçar, no sentido de haver uma necessidade de fervor e perseverança para se alcançar o reino. Lucas 13:24 diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 16:16 também faz um paralelo de Mateus 12, dizendo: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todos tentam forçá-lo. Isso está dizendo Lucas. Eu quero te dizer que o verbo grego usado para essa palavra tomado à força significa fazer um grande esforço, significa se lançar com intensidade. Amém? O reino de Deus, meu querido e minha querida, ele não é para os indiferentes. O reino de Deus não é para os passivos, mas para aqueles que são determinados a buscá-lo de todo o seu coração. Não é? João Batista ele chamou o povo ao arrependimento. E aqueles que responderam ao chamado, eles fizeram com seriedade e com esforço espiritual. E essa interpretação, essa segunda interpretação, ela enfatiza que entrar no reino de Deus exige sim decisão, exige seriedade, exige esforço e compromisso com o Senhor. Amém? Agora, você talvez me pergunte qual é a melhor interpretação. Na verdade, ambas as interpretações elas fazem sentidos e elas podem coexistir. Por quê? Porque o reino de Deus sofre sim oposição violenta, não é? Desde João Batista, Satanás e os inimigos do evangelho, eles tentam impedir o avanço do reino através da perseguição, e o reino de Deus ele também exige esforço espiritual. Para entrar no reino é preciso romper com pecados, buscar a Deus fervorosamente, perseverar na fé e muitos outros aspectos que nós vamos, inclusive, citar ainda hoje aqui. A Bíblia, ela deixa claro que nem todos entrarão no reino dos céus. Nem todos. Apenas aqueles que seguem os critérios estabelecidos por Deus. Amém? Quais critérios são esses, pastora? Como quem que vai conseguir entrar no reino dos céus? É muito importante nós, pelo menos, termos por agora, né, ter uma ideia
e falar sobre alguns desses aspectos. É claro que são muitos, mas é importante eu e você estarmos bem cientes de alguns desses aspectos agora, para que nós realmente saibamos quem o Senhor determina que vai entrar no reino do céu ou não. Amém? Vamos falar de alguns, em nome de Jesus? Primeiro, somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Somente aqueles. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não basta apenas dizer que você crê em Jesus Cristo. Não basta. É necessário obedecer à vontade de Deus e viver uma vida de compromisso com Ele. Amém? Então, somente aqueles que fazem a vontade de Deus terão acesso ao reino dos céus. Também aqueles que nascem de novo. Aqueles que nascem de novo. João 3:3 diz: Jesus respondeu: em verdade te digo. Você sabe que quando Jesus fala em verdade duas vezes, é melhor prestar atenção. Amém? Muito mais atenção. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo, meu querido e minha querida, significa ser transformado por Deus, deixando a velha criatura e recebendo uma vida nova pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Também aqueles que são como crianças. Mateus 18:3. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. De modo algum, diz o Senhor. O que significa isso? Significa ter um coração puro, um coração humilde, dependente de Deus e sim cheio de fé naquele que nos salvou. Amém? Eu quero falar para você que também entrarão no reino dos céus aqueles que vivem em santidade. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E sim, aqueles que praticam a justiça, que não vivem na prática do pecado, amém? E se arrepende de todo o mal, de todo o pecado. Caso contrário, não poderão entrar no reino de Deus. Aqueles também que são humildes e ricos em Deus. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Mateus 19:24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso não significa, meu querido e minha querida, que os pobres estão automaticamente capacitados para entrar no reino e que os ricos não podem. Não é isso. Mas que a humildade e a dependência de Deus, elas são essenciais para entrar no reino de Deus. Amém? E a palavra também diz que somente aqueles que perseverarem até o fim. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? A fé, ela não é apenas para o momento de conversão, mas uma caminhada constante, é uma santificação. É necessário perseverar na obediência e na fé até quando? Até o fim da vida. Não tem mais 5 anos, mais um ano, não. É até o fim da vida para realmente ser salvo e entrar no reino de Deus. Amém? E a Bíblia fala também que somente aqueles que têm os seus nomes no livro da vida. Apocalipse 21:27 diz: e nela não entrará coisa alguma que contamine,
que cometa abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, permaneceram fiéis até o fim, terão os seus nomes escritos no livro da vida e entrarão, sim, para o reino eterno. Amém? Aproveitando, nós estamos falando de reino, Jesus trouxe para nós essa questão do reino, né, no verso 12. Eu quero dizer para você que há muitos reinos mencionados na Bíblia. Reinos espirituais que representam diferentes esferas de poder e influências na nossa vida. Eu quero te falar de pelo menos alguns que você já conhece bem. Amém? O primeiro dele é o reino das trevas, o reino de Satanás, que representa o domínio do inimigo sobre todos aqueles que não seguem a Deus. Está lá em Colossenses 1,13. Também é o reino onde Satanás ele é o príncipe, amém? Ele é o Deus desse século, incluindo o seu poder sobre aqueles que estão longe de Jesus Cristo. E esse reino, ele age por meio do engano, ele age por meio da opressão, ele age por meio do pecado e pela destruição. Amém? Tem também o reino da morte e do Hades. A Bíblia descreve a morte como um tipo de reino que tem poder sobre os homens devido ao pecado. Ela só tem poder devido ao pecado. Amém? O Hades é o lugar onde os mortos estão aguardando o julgamento. Aqueles que não morreram em Cristo estão aguardando o julgamento. Apocalipse 1,18 declara que Jesus ele tomou as chaves da morte e do inferno, mostrando toda a sua autoridade sobre esse domínio. Veja o que diz. Eu quero ler para você um verso aqui, alguns versos, porque aqui eu estou dizendo para você, né, sobre o reino da morte, do Hades, de mortos que estão aguardando o julgamento. A palavra diz em Apocalipse 20, no verso 11, diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tamanho poder do nosso Deus fugiu a terra e o céu. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora, olha aqui, que revelador isso. Diz a palavra: deu o mar os mortos que nele estavam, ou seja, todos aqueles que morreram afogados, não é? Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Olha só, o mar, a morte e o além, falando de diferentes tipos de reinos aqui. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e essa é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Então, para você ver que existe esse reino que está ali segurando os mortos que não morreram em Cristo para o julgamento final. Tem também o reino do pecado. Por que não? Podemos falar do reino do pecado, porque o pecado ele é descrito como um domínio. Ele é um poder que governa sobre aqueles que não foram libertos por Cristo, que não receberam Jesus como Senhor e Salvador, que não foram perdoados, né, através do arrependimento, do batismo, de se tornar uma nova criatura em Cristo. Então, o reino do pecado reina sobre aquele corpo, sobre aquela vida, trazendo um poder destruidor sobre a vida da pessoa. Tem também o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo fala do reino do Filho do seu amor, referindo-se ao domínio espiritual daqueles
que pertencem a Cristo. Assim como Satanás tem o seu domínio sobre aqueles que não pertencem a Cristo, o reino do Filho do seu amor também tem o seu domínio sobre aqueles que pertencem a Cristo. Esse reino, ele, ao contrário do reino das trevas, é caracterizado pela verdade, é caracterizado pela santidade, pela justiça, pela paz e pela vida eterna. Amém? E temos um reino de justiça, que é o reino milenar citado na Bíblia. Em Apocalipse 20, a Bíblia fala de um reino de justiça, onde Cristo reinará por 1000 anos na terra. Esse período ele será marcado por paz, por justiça e restauração antes do juízo final que nós acabamos de comentar. E o mais importante de todos, o reino de Deus, que muitas vezes é citado na Bíblia como o reino dos céus, o reino eterno, que é o principal reino espiritual, já mencionado na Bíblia, amém? Representa o governo de Deus sobre toda a criação, sobre os fiéis, e Jesus, ele falou muito sobre este reino, enfatizando a sua justiça, o seu poder, a sua autoridade, amém? Eu quero te dizer que ele não é um reino visível agora, nesse momento, mas ele será plenamente estabelecido no futuro, conforme nos revela Apocalipse 21, dos versos de 1 a 3. Amém? O destino dos justos é o reino eterno de Deus. Esse é, daqueles que foram salvos por Cristo, é o reino eterno de Deus. Não haverá ali mais sofrimento, pecado, morte ou qualquer outro tipo de destruição ou dificuldade. Ali o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? E viveremos com Ele. E esse reino é a manifestação plena da vontade de Deus sobre toda a criação. É o desejo de Deus, original de Deus, se estabelecendo de uma vez por todas, quando todo o mal for vencido. E nós, eu e você que me ouve, você que já entregou a sua vida para Jesus, nós estaremos com Ele, amém? Em nome de Jesus, nesse reino eterno. A Bíblia deixa claro que há uma batalha espiritual constante entre esses reinos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já venceu. Amém? Por isso precisamos, você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Receba Ele, confesse Ele, vive para Ele. Ele nos chama para viver num reino de luz, não de trevas, para rejeitar o reino das trevas. E não somente rejeitar o reino das trevas, mas tudo o que é relacionado com Ele. Amém? E vivemos esse reino de Deus, esse reino eterno que o Senhor tem para nós. O reino de Deus é para aqueles que entregam suas vidas completamente ao Senhor Jesus Cristo e perseveram até o fim. Aquele que pode dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Amém? Nós devemos, sim, buscar a Deus enquanto podemos achar, e não somente buscar, mas buscar com intensidade, com perseverança, com determinação. Não dá para ser cristão morno, para ser um cristão passivo. O reino de Deus exige, sim, determinação, oração, jejum, santidade, compromisso. E eu quero te dizer, você que me ouve essa noite, que o tempo está acabando. Existe um alerta máximo que você pode perceber em tudo o que está acontecendo, em toda degradação moral, a natureza com dores de parto, tudo mostra que Jesus está às portas. Então, eu diria para você, se você não tomou uma decisão séria em relação a Jesus, tome hoje, em nome de Jesus Cristo, porque o tempo está acabando. Quando a porta se fechar, quando o noivo entrar para as bodas, não haverá mais nenhuma possibilidade de salvação. Não haverá mais nenhuma. Mas eu e você não somos daquele que retrocede, não somos daquele que desiste. Amém? Nós devemos caminhar firme. Sabemos que o caminho é estreito, mas aqueles que se colocam em posição e perseveram, eles se apoderam do reino de Deus. Mateus 24:13, mais uma vez vou repetir para você: aquele que perseverar até o fim será salvo. Você
está buscando o reino de Deus com intensidade, como uma joia preciosa de maior valor, você está? Que possamos ser aqueles que, com fé e perseverança, se apoderam do reino e vivem plenamente para Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fazendo um resumo muito rápido, para entrar no reino dos céus, precisamos fazer a vontade de Deus, nascer de novo, ter um coração humilde de uma criança, viver em santidade e arrependimento, ter um coração desapegado das riquezas do mundo e apegado com Deus, permanecer fiel até o fim e ter o seu nome escrito no livro da vida. Pastor, é muita coisa, para mim é difícil, não é? Sabe por que que não é? Porque existe um ser maravilhoso chamado Espírito Santo de Deus que te capacita e me capacita. Se você desejar ardentemente conquistar o reino dos céus, entrar no reino dos céus, ele vai te ajudar. Ele vai capacitar. A toda habilidade que você precisar vai vir dele. Mas tem que haver uma disposição santa, um desejo profundo no seu coração de querer sim deixar de lado tudo que impede o teu avanço, toda pedra de tropeço, todo problema e avançar para conquistar o reino de Deus. Amém? Por isso eu disse que nós sejamos aqueles que realmente perseveram, que não desistem diante de uma circunstância difícil, diante de uma batalha, mas que não. A gente sacode a poeira e dá a volta por cima, porque temos o Espírito da verdade junto conosco, que nos fortalece, que nos faz andar em lugares altos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse estudo glorioso da tua palavra. Que durante o sono o Senhor continue falando conosco. Que essa palavra não caia no esquecimento, que essa semente não morra caindo em espinhos, caindo, Senhor, não caindo numa terra fértil. Em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra vai sim dar frutos nas nossas vidas, frutos de justiça, de amor, de esperança, de paz, de verdade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Obrigada por ser um Deus tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, um Pai que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Nós te louvamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai querido, por tudo que preparastes para nós. Ajude-nos a sermos fiéis até o fim. Em nome de Jesus.